Boa noite. Boa noite. Eu sou o Willis Robert. Eu sou Charles Mesquita. Então nós estamos apresentando agora o jornal Enfoque Jurídico. Só antes de iniciarmos com a matéria que hoje foi preparada, totalmente especial nessa semana, para nós do jornal Enfoque Jurídico é sempre um sinal de prestígio com a sua audiência. Então nós ficamos muito felizes e desde já agradecemos a todos vocês. Então nessa edição estaremos tratando sobre coisas relacionadas ao nosso mundo jurídico. Esse é o nosso enfoque. Nós faremos a integração do direito e das suas áreas, mas a matéria em específico é sobre os princípios gerais do direito. Então tem algumas coisas interessantes. O que é ou o que são os princípios gerais do direito? Quais são os seus conceitos? Quais são as funções dos princípios gerais do direito? Quais são, talvez, as suas interpretações semânticas? Já ouviram falar de algo como brocardos jurídicos? Princípios constitucionais ou princípios jurídicos? Todas essas coisas nós trataremos hoje na nossa matéria, ao qual ficará claro para todas as pessoas. Mas existe uma pergunta que não se quer calar. E qual é? É interessante que um juiz, ao qual ele não consegue, através de uma causa, encontrar uma lei ou uma norma para poder resolver esse conflito. Qual deve ser o seu procedimento? Então traremos agora, com todas essas coisas e questões, com o nosso amigo Charles Mesquita. Com você. Boa noite novamente a todos os presentes, e também pela presença de todos que acompanham o nosso jornal aí, dando audiência. Olha, antes de responder esse questionamento, é necessário fazer uma contextualização. O direito, por natureza, é dinâmico, mas as transformações sociais que acontecem, isso costuma acontecer, a legislação, o direito escrito, propriamente dito, às vezes acaba não acompanhando essa evolução da sociedade. E aí acaba a gente criando lacunas nas leis, Então é importante salientar isso. E daí entra a questão justamente dos princípios, mas é necessário salientar que existe uma precedência até chegar aos princípios. Primeiramente, a gente questiona o seguinte: na ausência da lei de analogia e costumes, o preceito orientador deve se basear mediante os princípios gerais do direito. Inclusive, no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ele coloca o seguinte: o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, no artigo 4º, ele fala o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso já consta isso no artigo. Então, o que seriam justamente os princípios gerais do direito? Conceitualmente falando, são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. Então é bom salientar que os princípios, em suma, são considerados alicerces do ordenamento jurídico. Um outro conceito em contrapartida denomina-se princípios jurídicos ou constitucionais, que na verdade são definidos como sendo um conjunto de regras ou padrões de conduta, que estão presentes de forma explícita e implícita no ordenamento jurídico na nossa Constituição brasileira. Então, para complementar e dar um conceito mais detalhado, eu chamo ao vivo aí o Dr. André Estevam Baldino, procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, que está ao vivo em Brasília, nos representando. Boa noite. Os princípios jurídicos são de grande importância para a vida. Segundo a filosofia grega, o princípio é aquilo de onde tudo vem, e nada mais adequado do que interpretar-se o princípio jurídico como aquilo de onde tudo provém. Aliás, é precisamente em virtude da eventual inobservância dos princípios que resulta o conflito entre as diferentes leis que são produzidas no mesmo
limite temporal. Não é comum, por exemplo, que os nossos tribunais superiores acabem reconhecendo a inconstitucionalidade de leis exatamente por estarem essas leis em desarmonia com a Constituição e seus princípios. Então, sorte que os princípios jurídicos são, de fato, extremamente importantes, porque dele é que nasce esse complexo conjunto de normas legais, e eles, com audiência a eles, é que assegura a necessária concordância entre as diferentes normas de diferente hierarquia. Obrigado, professor. E nosso representante correspondente em Brasília. Para nós aqui no nosso jornal é sempre uma satisfação ter essas... E o interessante é que ele deixou claro a respeito desses princípios jurídicos, que são conceitos que deixam claros para nós esse mundo ao qual nós estamos entrando agora. E uma coisa interessante que nós vamos falar é sobre agora a natureza dos princípios gerais do direito. É interessante que existe uma questão, quando começamos a examinar essa questão dessa natureza, existem duas vertentes, duas correntes, né, ou forças filosóficas do direito, conhecidas como os positivistas ou como os justnaturalistas. E os positivistas, né, em primeiro lugar, é interessante que eles têm o apoio, né, de certa forma, eles têm a escola histórica do direito, em que fundamenta a tese deles, eles sustentam que os princípios gerais do direito, eles são consagrados pelo próprio ordenamento jurídico. E que o juiz, ao aplicar, ele deve se ater exatamente mais ao direito vigente, ao direito positivado. E ele deve tomar o cuidado para não se desviar, para não esbarrar no objetivismo, que é isso que é a principal corrente, o pensamento. Então trarei agora algumas informações, que são 4 informações importantes sobre essa corrente, que fala primeiro sobre os princípios, né? Os princípios gerais, eles expressam elementos no ordenamento jurídico, são as primeiras coisas que compõem essa corrente. A segunda coisa é que se esses princípios se identificassem ou se identificam ou se compreendem com o direito natural, né, algo que irá acontecer é que ele irá abrir um campo ilimitado, né, desse arbítrio judicial, permitirá ao juiz ter várias, né, interpretações, ao qual o direito positivo procura sempre estar na norma de forma reta e positiva. Em terceiro, a vinculação desses princípios, né, ao direito positivo favorece com que tenha mais coerência e lógica nesse sistema. E por último, a informação dessa grande corrente, ao qual nós temos hoje, os ordenamentos jurídicos, eles possuem grande poder de expansão. É uma coisa interessante que isso permite resolver a todos os problemas sociais. E a outra corrente, né, uma corrente do nosso grande expoente, né, máximo do italiano, né, justnaturalista, é o Giorgio Del Vecchio. Giorgio Del Vecchio, ele tem grande influência, né, tem até um livro que ele fez, que é Os Princípios Gerais do Direito, porque ele vê isso como consideravelmente muito importante. E hoje nós também traremos isso. Mas a sua vertente, ele deixa claro que os princípios gerais do direito, eles são de natureza suprapositiva, né? Eles são constantes em princípios eternos, são imutáveis, universais e também, ou seja, do direito natural. Então essas duas vertentes, apesar de não serem unidas, mas elas trazem grande agregado ao nosso ordenamento jurídico. Mas, pelos esses esclarecimentos, nós agora iremos ver também sobre as funções desses princípios, né? E nós iremos então com a nossa correspondente em Boston, a Fernanda Padrão, iremos até lá para a gente poder ver, né? Nós recebemos uma chamada, para nós iremos conversar com ela. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Iris Roberts, como vai você? Muito bem, aqui nós estamos sentindo um pouco de frio, tem chuva, como está o tempo aí em Boston? Aqui já está bem frio, viu? Está bem frio? Bastante. Olha, amanhã, creio que é uma data especial para muitas pessoas. Amanhã é conhecido aqui, devido aí aos Estados Unidos, como Black Friday. Exatamente. Aí vai ter também Black Friday? Bom, aqui a Black Friday só se fala nisso, né? Então, o comércio aqui já está bastante aquecido.
Infelizmente aqui os preços não são mais baratos. Eu queria te pedir, né, se você pudesse caprichar, ver um presentinho. Eu estou precisando de algumas coisas e eu sei que tem coisas baratas aí. Pode então, por deixar. favor, não esqueçam de mim. Pode viu? deixar que você o vai Charles se não lembrar. precisa não, mas nós veremos com ele depois. Mas, Fernando, agora pelo que interessa para o nosso jornal, o interessante nós iremos falar sobre as funções dos princípios. Eu gostaria que você deixasse claro para os nossos ouvintes e nossos espectadores, e deixar claro que esse é o primeiro jornal no mundo em que nós temos espectadores ao vivo no nosso estúdio para poder compartilhar e interagir conosco nessa oportunidade. Então esclarece para todos nós e aqueles que estão nos ouvindo na rádio 007 para poder compreender um pouco mais esse nosso jornal Enfoque Jurídico. Por favor, é com você. Muito obrigada. Dando continuidade a partir dos conceitos muito bem esclarecidos pelo jornal, nós vamos falar um pouco sobre as funções dos princípios jurídicos. Primeiro vamos falar da função subsidiária. Na ausência da lei, o que ocorre? Aplica-se uma espécie típica de princípio. Caso o juiz não encontre uma disposição legal capaz de suprir com plena eficácia o ordenamento da norma constitucional, ele vai buscar um outro meio. Qual seria esse outro meio? A aplicação do princípio jurídico. Em primeiro lugar, ele aplicaria a analogia. Caso a analogia não supra, ele passaria para o costume. E caso também o costume não supra, ele partiria para o princípio. Por isso que o princípio é chamado de ultima ratio. É em último lugar que ele é utilizado. Em segundo lugar, nós temos a função fundamentadora, onde é importante, até o próprio nome diz, né? Vem para fundamentar a lei, amparado pela nossa Constituição, onde principalmente nos nossos 4 primeiros artigos cita-se os princípios nela. E nós temos aqui um conceito que eu gostaria de expor para vocês, de um famoso jurista e professor da PUC de São Paulo, o Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello, em que ele diz o seguinte: o princípio é o mandamento nuclear de um sistema, exerce a importante função de fundamentar a ordem jurídica em que se insere, fazendo com que todas as relações jurídicas que adentram o sistema busquem a principiologia constitucional. E em terceiro lugar, nós temos a interpretativa. O que vem a ser? A interpretativa, ela auxilia o jurista a fixar corretamente o conteúdo da norma positiva. O que quer dizer isso? Por mais cauteloso e meticuloso que tenham sido os legisladores, não existe uma previsão 100% de que as nossas leis, elas amparam as situações que ocorrem na nossa sociedade. Então, ela precisa de uma complementação na interpretação. Daí entram os princípios, onde eles acodem os juristas e de uma forma de espancar mesmo no juízo da palavra, todas as incertezas e as ambiguidades que possam vir a acontecer. Mas, na verdade, concluindo o assunto, o que nós precisamos fixar? Que os princípios, eles não são específicos, muito pelo contrário, eles são gerais, eles são amplos e são normas que contêm vários atributos. Não é à toa que Fernanda Padrão é um padrão. Muito obrigado, mas fica aí, eu recebi uma chamada aqui, nosso correspondente, Laí Martins, ele está no Havaí, vamos lá, nós iremos para poder tratar sobre ele. A matéria Charles Mesquita foi passado aqui sobre a interpretação semântica. Laí, tudo bem? Quer dizer, boa noite não, né? Aí é boa tarde. Como boa tarde, beleza? Como é que tá aí? Uai, aqui, né, pelo que você não está percebendo, mas aqui, pelo frio, né, aqui na nossa editora, ao qual esse ar-condicionado não tem jeito, às vezes, de trocar, mas fazer o quê, né? Mas nós aqui, na oportunidade, queremos saber aí com você essa matéria espetacular, mas pelo visto você está trabalhando ou você está de férias? Aqui tá maior calor, tá um calorão danado, que a gente vai. Bacana, Laí. Interessante, né? Essa diferença de fuso horário, eu não consigo te pegar essa voz aí rápida, né? Demora, essa diferença de 8 horas, aí é mais ou menos 1h20 da tarde, né? Mas aproveita aí, mas enquanto isso passa a matéria, nós precisamos saber, Laí, aqui tem muitas pessoas mandando aqui Twitter, né? Um monte de coisa aqui, querendo tirar suas dúvidas. Deixe claro para nós uma coisa. Fale um pouco sobre esses princípios gerais do direito, mas sobre a interpretação semântica.
semântica. Fale para nós, é com você. Eu vou falar sobre os princípios. São ideia de fundamento, origem, começo, razão, condição e causa. E os gerais é a ideia de distinção entre o gênero e a espécie, e a oposição entre a pluralidade e a singularidade. E o direito tem o seu caráter de juridicidade, o que está conforme a reta, o que dá a cada um o que lhe pertence. Acredito, lá aí só um minutinho, acredito que tem sido claro para todos nós, né? E nós teremos a oportunidade de estar respondendo depois com o nosso grande companheiro ali em tecnologia, Charles Mesquita. Mas deixe para nós aí alguns exemplos na área constitucional, que é algo que vai ficar mais fixo na mente daqueles que estão nos ouvindo, para compreender um pouco mais sobre os princípios gerais do direito. Por favor. Todos devem ser tratados como iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Ninguém deverá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Interessante, essa questão da Constituição, ela deixa mais claro para nós a respeito desses princípios. Mas eu acredito que você, na sua matéria, quando você viajou para aí, para o Havaí, você deixou claro mais alguns exemplos, né? Mas com essa objetividade, foca na tela, por favor. Não, o que é isso? Não, produção. Cadê o Igor? O Igor nem veio trabalhar, Júlio. O que é isso? Nossa editora, nosso jornal Enfoque Jurídico, a gente tem um conceito, nós somos respeitáveis, nós temos considerações internacionais. Vocês vêm com essa palhaçada? Olha só isso, né? Eu vou falar depois com a diretoria, eu gostaria que vocês revessem isso aí não tá certo, entendeu? Quando eu falar foca na tela, não é a foca não, gente, acorda. Tem gente, isso aqui nós temos que levar a sério, é enfoque. Enfoque parece, né? A área é igual bugalho, não. Enfoque na tela, ou enfoque jurídico, não é possível, nós sempre falamos isso. Já é a segunda vez que vocês fazem isso. Nosso Ibope caiu foi 4.2, né, Charles? Não dá para entender. Vocês vão fazer, depois nós vamos rever na situação aí. Eu perdi até a compostura. Enfoque na tela, por favor. Deixa eu voltar aqui e me recompor. Não é possível, né? Agora fala um pouco na área civil. Sei que é experiente nessa área, né? É formado em outras áreas. Por gentileza, não faça conosco. Ninguém deve descumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não sabia. Ninguém deve descumprir a lei alegando que não a sabia. Eu não sabia que não podia fazer, entendeu? E o enriquecimento ilícito, ele deve ser proibido, entendeu? Ninguém deve transferir ou transmitir mais direitos do que tem. Deve ser preservado a autonomia da instituição familiar. Os valores essenciais da pessoa humana são intangíveis e devem ser respeitados. Lá aí foi de considerável importância essa sua matéria. Obviamente, se nós tivéssemos aí, a gente pode perceber profissionais igual você, aqui dentro do estúdio, não só fora do campo, porque fora do campo, o nosso estúdio, né, nosso jornal Enfoque Jurídico já estaria crescendo muito mais, a audiência é a maior. Estamos aqui em Belo Horizonte, uma cidade que talvez nem seja comparada com Nova York, né, Tóquio, mas nós estamos aí com relação à área jurídica, nós somos top. Né? Muito obrigado, tenha uma boa tarde aí, aproveita aí, amanhã vai ser. Boa noite. Aí nos Estados Unidos, não esqueça, amanhã tem o Black Friday, hein? Traz lembranças para nós. Até mais e muito obrigado, boa noite. Boa noite para vocês aí. Agora nós iremos voltar aqui para Boston. Boston, vi que a matéria aqui que você está para trazer para nós, Fernanda, é sobre os brocardos jurídicos. Que coisa interessante, hein? Eu percebi, para aqueles que talvez não estejam na área aí, brocardos não tem nada a ver com a área de construção civil ou coisas de brocas não, viu gente? Atenção, brocardos jurídicos
é na questão da linguagem que nós vamos aprender com a Fernanda. Mas antes, e o meu presente, Fernanda? Já deu tempo de fazer alguma coisa? Mantendo a eficiência e a eficácia do meu trabalho, eu aproveitei esse intervalo e já comprei o seu presentinho aqui da Black Friday. Poxa, muito obrigado. Ele fala isso sim é ser padrão, ou melhor, Fernanda padrão. Mas vamos ao que interessa para todo mundo, né? Fernanda, fala para nós, esclarece aí. Eu sei que você tem uma matéria, foi me passado pelo Charles aqui no ouvido. Ele me disse que você tem uma matéria especial sobre os brocados, e tem algo que nós vamos ter participações de pessoas especiais, como nós já tivemos do professor Paulino, e tem algo ainda que você tem para nos mostrar. Por favor, é com você. Sim, temos sim. Bom, no Brasil, nós utilizamos expressões latinas em nosso ordenamento jurídico por conta dele ter origem romana. E eles são muito utilizados por conferencistas, por advogados, juízes, promotores, desembargadores e etc. E eles utilizam no intuito de um instinto profissional e também para apresentar uma erudição, uma cultura, porque hoje o latim ele trata-se de uma língua universal, ela é formadora e complementadora. Então, ela é rica, sólida e nobre. E para falar um pouquinho mais sobre os exemplos de brocados jurídicos, convidei o professor doutor Bruno Vanderlei para poder falar sobre esse assunto. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite. O senhor está me escutando? Alô, Fernanda Padrão, atenção, povo brasileiro, estamos aqui direto de Hong Kong. Olá, povo do Jornal Jurídico. Estamos aqui secretamente aqui no gabinete do juiz em Hong Kong. E o brasileiro será julgado pela segunda vez. E sendo julgado pela segunda vez é um bis in idem. E ele está sendo acusado de tráfico de influência. E você sabe, dura lex, sed lex. E se a lei diz que ele deve cumprir prisão perpétua, ele ficará aqui para sempre. Porém, para evitar que procure, os brasileiros estão tentando um habeas corpus para que ele possa retornar ao Brasil e também, data venha, o juiz será absolvido dessa vez. Damos notícias assim que o julgamento terminar. Obrigado. Pois é, como vocês podem ver, os brocados foram utilizados e eu gostaria de realçar o seguinte. Vocês podem ver que eles preservam o conteúdo didático. E uma simples palavra no brocado jurídico, ela já contextualiza uma situação. Apesar de haver críticas sobre os brocados jurídicos, eles também são muito conceituados e muito utilizados. E isso traz um ar de cultura, de nobreza. E agora eu peço novamente a palavra do professor Dr. Bruno Vanderlei para poder nos detalhar um pouquinho sobre esses brocados jurídicos. É com você, professor. Galera, vocês perceberam aí que alguns termos latinos, brocados latinos, foram falados durante a apresentação do nosso repórter aí em Hong Kong. Então vamos lá. O primeiro termo latino foi falado sobre bis in idem, que eu tinha dito que ele seria julgado pela segunda vez e que isso é o bis in idem. Bis in idem é um termo latino para significar uma coisa que está se repetindo. Bis é repetir e idem é a mesma coisa. Então quando repete a mesma coisa, bis in idem. O segundo termo foi dura lex sed lex, a segunda expressão, Dura lex sed lex significa a lei é dura, mas ela é lei. Significando que mesmo quando a lei é muito exagerada, as penas são muito duras, tem que ser respeitado o que é lei. Depois nós dissemos que iríamos evitar quid pro quo. Quid pro quo é uma expressão que significa confusão. Então, para evitar a confusão, evita-se o quid pro quo. Falamos de habeas corpus não tem tradução, porque habeas corpus é um recurso, que foi utilizado primeiramente lá na Inglaterra, referindo-se a uma expressão latina dos romanos, e é um recurso para garantir a liberdade de indivíduo. Então, para libertar uma pessoa que está presa injustamente, entra-se com habeas corpus. E, por fim, eu disse que discordava do juiz, data venia, é uma expressão que se usa quando você, respeitosamente, vai discordar de alguém. Então, você diz mais ou menos assim, com a sua permissão, data venia, eu vou discordar. É isso. Um abraço.
Agradeço a participação do professor e doutor Bruno Vanderlei no assunto e eu deixo para os nossos espectadores a opção, se vocês consideram os brocardos como uma ratio scripta ou se vocês negam a importância deles na utilização do nosso ordenamento jurídico. Fantástico, muito obrigado, Fernanda. Como eu gostaria de estar aí para receber, né, outras notícias, porque essa matéria, tanto sua como do nosso correspondente lá no Havaí, foi perfeita. Creio que trouxe mais esclarecimentos. Pena que hoje nós não temos o quadro, né, falando ao vivo, que é a oportunidade que as pessoas têm de estar comunicando conosco, mas desde já nós agradecemos por estar aprendendo sobre esses vocábulos latinos conhecidos na matéria como os brocardos. Eu que agradeço o convite e breve estarei para te entregar o presente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Então, pelo que nós podemos compreender, toda essa matéria que trouxemos hoje, ela foi de grande valia, né, no que trata aos princípios gerais do direito. E com todas essas matérias, obviamente nós teremos a cada semana uma matéria que vocês podem acompanhar, e aqueles que estudam direito ainda mais, porque a gente procura sempre ir nas universidades, ver qual que é a demanda e poder compreender melhor as necessidades. Claro que nós não fazemos parte de nenhuma dessas correntes, né, Charles? Como os positivistas ou naturalistas, nós procuramos em nosso enfoque jurídico trazer a matéria pura e deixar com que as pessoas participem, né? E aí a gente vai no mundo, como hoje nós tivemos a participação do Baldino em Brasília, né? A Fernanda Padrão, exatamente lá em Boston, trazendo matérias excepcionais. Nosso amigo Lair Martins, que trouxe lá do Havaí também altas matérias. E o nosso professor, né, que trouxe exatamente Vanderlei lá em Hong Kong, algo que pôde agregar para a nossa matéria. Então nós agradecemos a todos, né, que ficaram atentos e acordados até esse horário em nosso jornal. Agradecemos pela audiência, ela bateu o recorde sensacional. Vamos manter cada vez renovação na matéria e agradecemos pela participação. E aqueles que ficaram ligados no nosso enfoque jurídico, né, saibam que tudo que nós fazemos em especial é de qualidade nesse universo jurídico para que vocês possam compreender melhor a cada dia. E claro que fundamentando sempre o nosso grande teórico, né, o Iris Mesquita Martins, ao qual a gente sempre recorre a ele quando a gente tem as devidas necessidades. Ele é o diretor geral e assim a gente já faz os devidos esclarecimentos. Então, boa noite. Boa noite. Alô, Iris Roberts, acabei de receber como diretor-geral da emissora uma ligação do dono da emissora comunicando que estourou o Ibope, 100 pontos de Ibope e 20 pontos da apresentação para todos. Bom, gente, o intuito foi trazer um assunto muito interessante que vocês vão utilizar, quem seguir o ramo do direito aí, vão utilizar para todos sempre, porém de uma forma descontraída, de uma forma mais criativa. Espero que todos tenham gostado, né? Tivemos nossas fotos aqui, mas foi para melhor atendê-los. Muito obrigada.